pessoal, como é bom estar com vocês. Hoje nós temos um assunto especial, um assunto que vai mexer com você no seu relacionamento. Nós vamos falar sobre o descompasso na relação a dois. Sim, como é que acontece? O que acontece que a gente precisa reestruturar a nossa relação? Como acontece quando temos opiniões diferentes sobre as coisas naturais? Será que eu me calo dizendo que estou me calando para a paz e a felicidade da nossa relação? Estou engolindo. Será que eu estou engolindo? Afinal de contas, qual é a bengala psicológica que eu estou usando? Então, hoje estaremos aqui falando sobre isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos. E, lógico, dê o seu like, compartilhe, porque assim estará dando oportunidade a muito mais pessoas também de esclarecer as suas emoções. E hoje nós estamos com uma convidada querida, uma convidada do coração, que é a terapeuta Glória Gasparini. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Glória. Obrigada, Iraci, obrigada mesmo pela confiança, pela convivência que a gente tem tido, que tem sido muito boa. Obrigada. Hoje, a história que nós estamos trazendo é da Tailane. A Tailane, ela mora em Santa Catarina. Ela diz que está casada há 15 anos, tem 40 anos e que eles têm um filho. E ela diz assim: a minha relação está muito esquisita, está ruim e eu não sei o que fazer. Pois eu achava que a gente era um casal normal, tudo certinho, perfeito, que está tudo normal, porque não temos brigas entre nós, não temos discussões, mas a situação foi se complicando com o decorrer dos anos. Porque cada situação que nós discordávamos dos assuntos, que não havia entendimento entre eu e meu marido, a gente chegava a um ponto da conversa que então a gente parava de conversar. Parava de conversar, de dialogar sobre aquilo, para não brigar, para não estressar. Então, cada vez que qualquer assunto que era de total discordância entre os dois viessem à tona, nós fingíamos que nada estava acontecendo. Ele fingia que nada estava acontecendo e eu calava minha boca, eu engolia e sempre pensando assim: não, deixa quieto, para que ficar discutindo? Para que ficar batendo boca? Ah, é melhor para a relação, é melhor para a família silenciar, é melhor calar para a gente ser feliz. E assim a gente continua uma família feliz seguindo. Só que não. Que não, porque ela chegou aos 15 anos de casamento e diz assim: a gente não se conversa, nada tem discordância. Se tocar em algum assunto que seja neufrágico, a gente se cala, cada um na sua, ninguém mais fala sobre o assunto e finge que nada está acontecendo. E mesmo a nossa relação íntima, relação sexual, ela vai indo se tocando. Ou seja,
tem 15 dias que a gente não tem uma relação sexual, então tem que bater cartão lá hoje, vamos lá, tal. E aí eles têm uma relação, pronto, acabou, que é para não perder o vínculo, não perder, para não distanciar, para não virar irmãozinho, mas não tem provocação, não tem nada. É ir lá cumprir a tabela, pronto, acabou, e não há aspiração. O que está acontecendo? Será que é hora da gente se separar? Ela pergunta também: será que o amor acabou? Ou será que a gente continua se amando, mas vale a pena continuar uma relação que não há interesse de um lado, de outro e tá tudo vai como vai? O que que está acontecendo? Aliás, hoje em dia é muito normal, quando uma relação não está boa, você se separar, pronto, acabou. Mas será que é esse o caminho? Ou nós estamos obrigados a continuar juntos também, porque somos espíritas? É isso. A Tailane está com bastante conflito aí, né, Glória? Bastante conflito. As relações, você disse que hoje em dia é muito comum, as relações estão muito descartáveis, né, Iraci? Muito. Então, os casais que já vêm de tipos psicológicos diferentes, vamos dizer, o que une, o que faz com que eles escolham viver juntos, deve ser uma referenciazinha assim do eros, do amor que cada um pensa que tem pelo outro. Mas, Uhum. na realidade, estão vivendo vidas separadas numa mesma casa, dentro de uma mesma estrutura oficial, um construto de relação que é o casamento. Eles estão separados, pelo que ela fala, há alguns anos já, né? Sim, Somente vivendo dentro de um núcleo que acho que nenhum dos dois se sente parte daquele núcleo. eles estão constelando complexos individuais e sem prestar atenção para a chance que podem abrir para cada um deles, né? Se cada um, por exemplo, tentar viver o seu processo de individuação, para chegar a um momento que eles possam integrar, porque eles estão com egos muito estruturados, né, Iraci? Ela Uhum. tem as crenças dela, ela acredita que ela deve, por exemplo, respeitar um padrão sem questionar esse padrão, então ela está vitimizando de uma certa maneira, e ele está num processo de indiferença, porque ele também exerce o mito do homem que é o poder, o mito do homem que exerce a hegemonia sobre a mulher nessa relação. E ninguém questiona ninguém, E tá? ninguém questiona ninguém. Isso é que é o mais grave, eu acho, que eu vejo, né? Tailane, eu acho que há muitos caminhos, né? Mas a escolha é sempre individual. Mas mergulhar um pouquinho, procurar as suas verdades íntimas, né? E parar de projetar, né, nele uma expectativa de talvez uma relação que seja fantasiosa, né, Iraci? Sim, Porque, na realidade, ela está constituindo uma relação com ele que ela respeita esse momento sexual deles com hora marcada, ela prefere não falar sobre o assunto e não conversar nem discutir, não é prazeroso, não é prazeroso não para tem ela, nada. e ela vai chegar um momento que ela pode fazer uma redução total dessa consciência dela e entrar numa fase depressiva, digamos assim, ou qualquer outro transtorno que a gente não sabe a fundo que outros sintomas ela apresenta. Mas eu acho que se ela buscasse esse mergulho interior, se ela buscasse através de alguma coisa que ela goste muito, digamos, alguma arte, um desenho, uma pintura, uma dança, alguma coisa que ela pudesse colocar para fora esses conflitozinhos que ela está sentindo para melhorar primeiro a autoestima dela. Porque eu acho que se numa relação você não procura o parceiro para que você tenha uma relação não só de discussão, de conversa, mas uma relação de carinho, de afetividade, de beijo, de abraço, de cama mesmo, se você não procura, então você também tem um conflito com você, né? Com Não é certeza. só a responsabilidade dele. Ele age como se ele estivesse
numa empresa. Porque uma relação de um casal, muito antes de chegar na cama, existe o pendurar as escovas de dente juntos, estarmos nos relacionando com interesses, com admiração entre os dois. Se não há admiração, alguma coisa ali esfriou. O que que esfriou? Não adianta falar assim: ah, eu vou para a cama para fazer amor uma vez por semana, duas por semana, cada 15 dias, um mês. Peraí, É, ninguém tem isso uma é muito irreal, obrigação de né? bater cartão. Isso não é uma obrigação. Isso é uma cumplicidade de desejo, de vontade, de agrado, de toque, de carinho. Só que para chegar nisso, tem que ter um estímulo. E essa relação, seria uma relação de, como você disse, cumplicidade, e unindo não só os gostos, porque não precisam ser os mesmos, não precisam ser Não, iguais, mas não podem ser projetados, o tempo todo com uma expectativa de que aquilo funcione. Então você gostaria de mudar o outro e o outro gostaria de mudar você. Não funciona também não. dessa maneira, mas não funciona se você não tem essa autoestima, se você não tem, esse ego mais estruturante, esse ego que visita esse inconsciente para saber quais são os seus desejos interiores, o que que realmente te satisfaz, ao invés de você se calar. É, porque esse negócio de, ah, a gente vive assim e tal, mas ele não está mais me fazendo feliz. Ou ele me fazia feliz, agora não faz mais. Peraí, o outro nunca vem para te fazer feliz. Claro que não, né. Você tem o su Ele. a sua individuação, o seu caminho, o seu trajeto, os seus gostos, as suas questões, e o outro vem para agregar, ele vem para sintonizar com você, para sincronizar com você. Ele não Isso. vem para que você se sinta porque você precisa, antes de mais nada, mergulhar dentro de você e ver o que que você traz como, artifícios, como questões para ser feliz, porque aí você poderá fazer o outro feliz. Ou Não é você nem fazer, entenderá. né? É Sim, sim, construir construir juntos, junto. Eu né? me expressei mal em fazer feliz, né. É vê-lo feliz ao respeitar você como esse indivíduo que você é, com suas questões, com as suas personas, Eu me com as suas sinto mais feliz de de estar estar com com você. você, de Isso. sentir Esse é o você, grande né, é é o diferente. esse é o grande diferencial, é se sentir feliz com o outro, não tentando mudar o outro e não dependendo do outro para ser feliz. Perfeitamente, nossa senhora. Eu acho que Tailane podia, dar uma chance sim, para uma terapia de casal, que pudessem ali traçar os 2 seus caminhos de individuação, reconhecer em si quais são suas potencialidades e depois, se Eros ainda estiver presente nessa relação, Hum, porque é esse amor que esse amor romântico, esse amor que não sei se é o ideal, né, mas ele precisa estar presente para você poder estar estimulada, digamos assim, uhum, né. E se ainda existir, então seguir mais levemente essa relação, mas é. sem o propósito de estar se sentindo desconfortável, né. Eles têm um filho que é um fruto, né, e para esse filho também precisa uma relação equilibrada, harmoniosa, não é nem equilibrada, é harmoniosa. Não pode ser fria, porque ela diz, né, na mensagem dela, ela diz: "Nós não brigamos nunca, nós não discutimos". O fato de não ter briga, não ter desentendimento, não ter discussão, não ter, uma conversa mais fervorosa, mais quente, seja lá o que for, não significa que, seja tudo paz, pacífico. Não, pelo Muito pelo contrário, contrário. porque a hora que eu me deparo, com alguma coisa que você pensa contrário de mim e eu de você, que a gente não se afina,
ao invés de a gente falar sobre esse assunto, né, e respeitar a opinião do outro e procurar, ajustar dentro da relação, eu me calo, você se cala, eu fico com a minha opinião, você fica com a sua, eu não respeito a sua, você não respeita a minha, e a gente não tenta construir junto uma opinião, uma relação daquilo, e nem tampouco, alguém abrir mão, mesmo eu achando isso, mas eu abro mão daquilo que eu acho em favor de construir junto com você isso. Porque é um ceder que acontece Claro. numa Na relação. realidade, não está havendo relação, Não, né, eles não se convivem como um casal, eles não se encontram, não se coadunam, eles não porque o fato de se eximirem de discussão ou de conversa ou de consenso, né, ou de afinidades, não significa que eles não estejam em crise. Eles estão vivendo a crise sim, mas quanto cada um tempo? constelando dentro do seu complexo. Ou fingindo que nada está acontecendo. Tá ruim? Tá. Ah, mas deixa quieto. Ai, não tá bom. Ai, droga, tem que ir para casa. Ai, tá tão bom aqui batendo papo, conversando aqui no trabalho. Ai, droga, tem que ir para casa. Então vou para casa, já que tem que ir é lá. Mas eu vou e fingindo que nada está acontecendo. Aí Peraí, implica eu estou indo contra também o que eu estou Aí sentindo. implica um pouquinho de, digamos, procrastinação, né, de fazer um esforço para poder reverter essa situação. E, implica também um pouquinho da projeção que a gente falou antes, que é mais confortável e cômoda, medo nessa relação de que tome uma atitude, tanto ele quanto ela, que possa vir a ruir toda a relação, Porque às que vezes já é nenhum inexistente. nenhum quer de repente tomar atitude, ou realmente não quer uma separação, ou realmente não quer ser aquele que toma atitude esperando o outro, ou não passa essa possibilidade pela cabeça. Eu acho que, Então espera aí. Tailane está muito identificada com a instituição do casamento. E essa instituição, socialmente, culturalmente, para nós que vivemos nessa sociedade, ela é uma coisa, é uma imposição. E é uma estrutura rígida, né, e que amedronta e que nos faz frágeis e que Uhum. não nos permite, a algumas pessoas, tomar uma atitude diferente. Mas aí, é a escolha dela, né, Uhum. mas se a gente pode servir de alguma referência ou de algum exemplo, de algum conselho, o ideal seria que ela realmente tentasse uma terapia de casal, né, para que eles Uhum. conhecessem, através da psicologia, o que se pode servir de ajuda, de rumo, de orientação, para que isso modifique tanto para ele quanto para ela. Porque talvez Sim. ele esteja também identificado com o papel de provedor, ou o papel de machista, ou o Sim. papel patriarcal, ou o papel que define que o homem decide a quantas anda o relacionamento ou o casamento. Uhum. E que decide, na cabeça dele, que a mulher tem que respeitar isso sem reclamar. Agora, é importante, eu acredito, que ela fazer uma reflexão de ver onde foi, em que época foi, em que ponto foi que eles, deixaram de se falar sobre coisas que, eles não têm a mesma opinião. Teve um momento que eu acredito que deixaram, de se dialogar. Agora, esse momento pode ter sido no começo da relação, no meio da relação, como pode ter vindo já da época de namoro, em que: "Ai, eu adoro ele. Ai, ela me adora", mas
quando a gente chega num assunto que a gente discorda, a gente deixa quieto, que é para continuar de amorzinho, disso, daquilo. Isso pode ser que isso aconteceu já até na época de namoro, e depois, quando adentra no casamento, numa relação mais sólida, numa relação de dia a dia, de estar juntos Convivência. sempre, tal, naquela convivência que tem que ser integrada, então começa a esfriar o geral. Pode acontecer isso. E isso que você disse, que foi um marco, né? Algum evento, um fenômeno que tenha acontecido na vida dos dois que tenha causado isso. Aí isso serve como gatilho toda vez que eles precisam estar juntos para conversar. Hum, Isso é que ela precisa refletir. Aonde é, como, aonde, quando acontece esse gatilho e por que ele acontece, né? sim. Essa reflexão é bem profunda, porque no que se diz respeito à relação de duas pessoas que convivem na mesma casa, que têm um filho como fruto dessa relação e que têm intenção de preservar essa relação, é importante reflexionar sobre esses aspectos. Não deixar a coisa passar impune, não deixar passar desapercebida, ou deixar isso que constele dessa maneira e não se faça alguma coisa, né? E o que você vê ali existe como uma obrigação velada, provavelmente dos dois lados, Uhum. numa relação sexual, né? Ou seja, eu estou ali só para copular. Eles estão Fazer cumprindo papéis que são referência de uma união conjugal, né? tipo assim, é melhor eu E, fazer com ela antes que ela vá procurar fora? Ou é melhor eu ir lá ter relação com ele antes que ele vá procurar fora? Espera aí, não é a situação. pois Até é, que ponto está havendo uma atração? uma atração real, né? Até que ponto Eros está presente, né? Tailane, eu acho que você precisa se perguntar assim, como é que eu me sinto nessa relação, Uhum. né? O que que eu sinto quando eu estou nessa relação sexual, por exemplo? Como é que eu me sinto quando eu não consigo conviver com ele? E que espécie de gatilho aciona quando eu preciso conversar assuntos mais sérios com ele? Não é? Quem Exato. na Tailane sente mais, né? É a Tailane namorada? É a Tailane esposa? É a Tailane mãe? Porque você gerencia vários papéis, que são as personas, né? Quem na Tailane está sofrendo esse tipo de angústia, esse tipo de conflito? É lógico. E outra coisa, quando há um relacionamento, de namoro, de casamento, enfim, a gente não pode esperar que durante, os anos decorrentes de casamento, de convivência, seja igual de namoro ou igual da sua lua de mel. Não, porque a gente sabe que durante um tempo o relacionamento de 7 meses a 2 anos, mais ou menos, uma paixão, mas depois da paixão, vem se construir o amor. Aí vai dar solidez a uma relação mais calma, mais madura, mais serena. Porém, você não pode, deixar que essa relação mais calma, mais madura, mais serena, se torne uma relação morna, Uhum. né. Você tem que ser realmente, instigadora, atrativa, né. Tem lá o pavão que abre suas Suas asas asas para para mostrar sua atrair. beleza, É, né? a mulher é a mesma coisa, o homem é a mesma coisa. Sim. Então a gente tem que realmente, brincar, fazer, a relação ser prazerosa, Sim, né. claro.
E inovar, não é ficar fazendo ginástica, virando de ponta cabeça, arrumando objetos para botar no meio da relação ou uma terceira pessoa, porque a gente sabe Claro, que hoje em dia a maluquice está para todo é lado, né? verdade, as pessoas estão muito Mas descompassadas, né. mas trazer o que que me atrai no outro, sair para namorar, um momento de carinho. Olha só, você está usando aquela camiseta horrorosa dentro de casa, com aquele furo, ele está andando de cueca furada, cueca ralada já, a sua calcinha está cheia de bolinha, ô desgraça, enfia na lixeira. Você tem que se arrumar para a pessoa que você ama, que convive com você, e não se arrumar para a pessoa que está lá fora, que você nunca viu, provavelmente não vai mais ver outra É vez, verdade. mas eu vou ao médico, tenho que estar com uma calcinha linda, nova, um sutiã maravilhoso. Aí, quando você entra para se consultar, ele não vai olhar a sua calcinha, o seu sutiã, mesmo porque Ele pede para tirar. ele pede para Tem que tirar botar e um é assim, jaleco, né. você vai entrar numa sala sozinha, você vai tirar, vai botar um jaleco, você vai se preservar. Uhum. Mas você está se arrumando para ir num lugar, uma pessoa que nunca te viu, nunca vai te ver, e sendo E que aquela preocupada que com está isso. junto, você está no avesso, E a Tailândia está numa idade, assim, 40 anos. top, né, assim, da vida, né, que Nossa! já tem um pouco de experiência, já tem um pouco de vivência, já tem um pouco de malícia, já tem um pouco de muitas coisas. E se unir isso à emoção, o Rubem Alves ele tem um conselho muito interessante. Ele diz assim: case-se com uma pessoa que você possa conversar muito, se entreter muito, depois de que toda a emoção da paixão terminar. A possibilidade da vida sexual estar de lado. Ela é muito moça, né, ainda Sim, preservada. Não digo que na idade mais interessante, digamos, que o sexo não é possível ou que essa vida, essa relação sexual não seja, saudável, não seja legítima. Ela é, mas é mais importante você ter uma segurança de relacionamento com aquela pessoa que te entretém, aquela pessoa que te atrai, pela inteligência, te atrai pelo pensamento, te atrai pela, não é? exato. Pela sintonia de ideias, que você possa conversar, porque você vai ter que Sim, conversar muito, né, porque os corpos eles têm um tempo de validade para eles vão se determinadas atitudes, vão se transformando, né. transformando, A né. lei da gravidade, ela é deprimente, tanto Verdade. para a mulher quanto Quanto para para o o homem. homem. A mulher não vai se despencando sozinha não. Não, Agora, tem uma estatística agora que, pensava-se, né, antes era assim, a gente está numa relação, e o relacionamento sexual de um casal é quando é jovem, 30, 40 anos, até 50, depois, então é aquela coisa morna, lembra como era, foi, então passou. Agora tem uma estatística dizendo que os idosos estão mais ativos resgatando essa relação. sexualmente do que os jovens, graças a aquele comprimido azulzinho, um branquinho, sei lá o que que é, enfim, mas que eles estão muito mais ativos sexualmente do que antes. Então, não adianta falar assim: "Ah, é a idade, a gente já está junto faz tanto tempo", nada disso. Que É porque é na isso? sociedade também houve uma desconstrução de um tabu, né, Iraci? A gente tem É, que levar em consideração que tudo vai evolui, né? é. Então, nessa sociedade também se desconstruiu esse tabu. Não é o caso da Tailândia. A Tailândia, eu acho que ela tem que continuar lutando para se autoconhecer, mergulhar e se autodescobrir no sentido dos seus conflitos, das suas questões, dos seus desejos, das suas vontades, né? E não fazendo com isso um movimento de independência ou de revolução. Não, mas um momento de questionamento, um momento mesmo de traçar o seu processinho de individuação que vai integrando esse consciente com esse ego ainda muito rígido, né, e vai trazendo do inconsciente aquilo que você pode produzir.
reconhecendo em Isso. você quem é que está sofrendo, quem é que está necessitando mudar, né. Eu acho Uhum. que para a Tailane seria o mais importante isso. Glória, você acredita que, a gestação e a maternidade pode afastar o casal? Esfriar a relação do casal? Olha, eu posso até acreditar, porque essas 2 pessoas vêm de tipos psicológicos diferentes, e a maneira com que cada um encara a cria, vamos dizer, nesse ponto, porque eu não acho que necessariamente a mãe, por ser mãe, já ame o seu filho. Eu acho que é uma construção, Iraci. Hum, A partir do momento que você tem a criança e todas as coisas hormonalmente que mudam em você e todas que afetam a sua psique, tudo pode ser uma coisa diferente. Não há regras para isso. Então, eu hum. não acho que toda mãe tenha que obrigatoriamente amar o seu filho a partir do momento que ela é mãe. É uma construção. Mas eu acho que sim, uma gestação pode afastar se o outro tem uma visão diferente daquele fenômeno. Ele pode ser uma pessoa, um indivíduo com crenças, com hábitos diferentes e pode até se surpreender. Ele pode ser até uma pessoa que tenha uma estrutura flexível, mas que se, vamos dizer, se desespera com o fato de ser demandado como Uhum. responsável por aquela gestação. Então, eu acho que o momento é para se analisar como cada um reage. Mas eu acredito que uma gestação pode separar, sim, sem que ele tenha dito a ela em algum momento que ele se sente trocado, se sente enciumado, porque ela pretere em função de uma atenção com o filho. Isso tudo pode ser passível de reflexão, mas existe. Mas, uma situação que pode até acontecer é um casal, quando tem a gestação, tem os seus filhos, é lógico que a mãe vai dedicar mais tempo aos filhos, da mesma forma que tem que dedicar sim ao marido, mas ela tem que começar a dividir o tempo. Ela não é mais a mulher exclusiva do marido, ela é a mulher esposa exclusiva, porém ela também é uma mãe. Sim, Então, pode acontecer de afastar um pouco o casal. E com o crescimento desses filhos, né, adolescência e vai ficando maior, ou seja, eles vão se tornando menos dependente da atuação da mãe, então ela vai tendo mais folga, mais espaço, ficando mais livre novamente. E ela querer retornar àquela relação que ela tinha no começo do casamento, aí é mais difícil, né, porque pode até ter sido que tenha havido isso no casamento da Tailândia, porque ela com não quis, certeza, né. com certeza. Mas se não há diálogo, se não há uma reflexão, se não há um questionamento em cima disso, como é que ela vai ter certeza? O que ela precisa, então, é reconstruir esse diálogo, essa convivência de ideias, né? Essa troca de ideias, essa interação, para saber o que está afetando ele, né? E que eles possam juntos, talvez, descobrir o que cada um quer, o que cada um sente, o que cada um pode trazer como reconstrução, se é que isso interessa aos dois, né? É, os atrativos que cada um tem, e cada um desenvolve novos atrativos no decorrer da vida. Da vida. E determinados atrativos que você tinha, eles vão se perdendo no tempo, eles vão se desfazendo, porque a gente vai sendo uma pessoa nova de tempo em tempo, mudando. Porém, eh, essa esse diálogo tão necessário que tem que haver entre eles, é sentar com transparência para conversar. Vamos brincar de falar tudo hoje? Vamos fazer o jogo da verdade? É, vamos falar, vamos conversar, vamos. O que que você acha
da nossa relação, né? Acha que está faltando alguma coisa? Não, para mim está tudo bem. Quer dizer, isso não é resposta porque isso já encerra a conversa ali. É sim. Porque vai virar para o outro e falar assim, e para você? Não, para mim está tudo bem também. É não Pronto, aceitar, estragou não tudo. aceitar que seja interrompida a relação que a gente tenta reconstruir, né. Para Tailane, ainda há tempo, então, essa reconstrução não vai ser uma coisa tão difícil de fazer. Uhum. Mas antes, a reflexão em cima da sua própria existência, né, do seu ego, desse encontro que ela precisa ter com o selfiezinho dela, para poder enxergar nela, inclusive, as questões da sombra, né? Que muitas Uhum. dessas sombras não só afetam a ela, mas podem afetar ele também, né? Sim, sim. Assim como ele tem as sombras dele e tem a possibilidade de reconhecê-las também. E o primeiro movimento, acho necessário, dentro da relação deles, antes de qualquer coisa, é começar a expandir, abrir o Abrir espaço para espaço o diálogo. para o diálogo, com certeza. Seja ele acompanhado de uma assistência terapêutica, se ela puder e tiver condições, né? Ou se não, até uma ajuda terapêutica através. Hoje há na internet disponibilidades maravilhosas, né, de Sim, atendimento, a de maior parte das pessoas fazem as suas terapias online. online. Hoje o mundo Porque está meio não digitalizado, né? tem que se desligar e para tudo, para o mundo, para mim ir até lá, Não, é tal. dedicar Então um tem tempo para você, né? é, Porque cada ser precisa desse esse tempo para si, espaço desse espaço para se autodescobrir. Sem o autoconhecimento e autodescobrimento, a gente não consegue nada, né? de jeito Iraci? nenhum, porque ela diz assim: "Será que porque somos espíritas, temos que continuar junto a vida inteira?" Ah, isso é Espera, uma crença limitante, né? absurdo, porque o ser espírita implica em autoconhecimento. Sem Se dúvida. você não tiver autoconhecimento, você não é espírita e não tem nada. O espírita que tem o cabresto assim, anda desse jeito, ele não tem autoconhecimento e ele não é espírita, não entendeu o espiritismo, não sabe o que tem dentro do livro dos espíritos, do evangelho, do livro dos... Não conhece, porque ali fala de autoconhecimento o O tempo tempo inteiro. O inteiro. tempo inteiro, com Porque, certeza. principalmente onde ele fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Olha só, como é que você vai se amar se você não se conhece? É, se você tem uma crença limitante, isso já atrapalha muito, né? Porque aí vem o medo, a Uhum. preocupação com a punição, Sim, a preocupação com o castigo e a preocupação com a culpa. porque ela já está São ali na culpa, todas né? emoções que limitam e paralisam a pessoa, né? Nesse caso, Tailane está aí um pouquinho paralisada nessa relação, né? Isso ela tem que questionar, sim, com certeza. E tem salvação, sim, Sim, porque a relação dela não está acabada. não, A relação dela está interrompida. estagnada, né? É, Vamos eu, dizer. eu ainda acho um interrompido que ela foi até um certo ponto, interrompeu ali e falta o diálogo. É isso. Você vê que não falta o respeito, que não falta mais o diálogo. Está Verdade. Não faltando. ultrapassou os limites, né, ainda, né? Uhum. Mas eu acho que é um bom começo para ela eh, se livrar ou apagar essa crença limitante do espiritismo, que você tem que, como a maioria das pessoas diz, é o meu karma, então eu tenho que cumprir o meu karma. Ai, olha só, tem Não, karma isso não positivo, existe, negativo, isso pronto, não acabou, existe. não Não, é? não Não é existe, nada Tailane. disso. Vamos partir para nosso autodescobrimento, para o nosso autoconhecimento, que eu acho que você vai lucrar muito se questionando e se dando oportunidade de se conhecer para você poder, de repente, saber Uhum. como se integrar novamente, né? E assim, até acho que a terapia individual para os dois fazerem individual e O uma de de casal, casal. sim, Aí eu acho que seria o o ideal, ideal. porque eles vão começar a dialogar, vão começar
a se ouvir falar, Uhum. que é extremamente necessário, né, Glória? Eu acho eu começaria com a de casal, porque eles poderiam colocar para a na terapia Uhum. as suas questões comuns, as suas questões e aí dali eles partirem para a individual, porque se começar pela individual, talvez eles tenham alguns momentos de insegurança, de insatisfação completa, de querer Uhum. terminar um Ah, relacionamento mais sim. rápido, entendeu? É, e não tem necessidade de um término, um fim do Não, relacionamento, não sem antes necessariamente. resolver tudo que está ali Tudo que está ali dentro, dentro, com certeza. né? É. Aí sim, depois que você resolveu tudo que está ali dentro, aí você vai ver o que é que você vai fazer da sua vida e qual é o quantitativo de amor que tem dentro Que de tem dentro de você. você. Se Esse amor houve, ágape, né, esse amor que vai ficar houve sempre, né, houve amadurecimento, amadurecimento. é isso aí. Nossa, passa muito rápido, né, Glória? Muito rápido. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre É isso. isso aí. Glória, em uma palavra, uma emoção para a Tailane reconstruir na vida dela. Uma emoção seria, hã, o autoconhecimento, que não é bem uma emoção, é uma ação misturada com o sentimento. Mas o sentimento, eu diria o sentimento de amor próprio. Sim, sim, ótimo, ótimo. Glória, obrigada pela Obrigada a sua você. presença, uma Muito alegria ter obrigada. você aqui com a Muito gente. obrigada pelo convite. Obrigada. Tailane, depois de toda essa conversa que nós tivemos com a Glória, vamos ver, fique ligada, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: mesmo não se permitindo agir conforme a emoção negativa que sente, não quer dizer que não esteja sobre o impacto da força dessa emoção negativa. Sempre que o indivíduo sentir-se ameaçado, seja por uma situação de atrito ou algum embaraço, lhe aciona a insegurança, seja pela sua privacidade exposta, seja por uma raiva, seja por um medo de perder uma posição, um objeto ou alguém, o cérebro ativará o mecanismo da ansiedade. Então, a doutora Anise, ela vem trazendo, deixando claro a necessidade do diálogo, não do silêncio. Porque quando a gente busca silenciar por medo, por insegurança, a gente fica com aquilo travado aqui dentro de nós. E a somatização de tantos calar e calar. E olha, eu não concordo com isso, aquilo, mas eu acho aquilo não é melhor calar. Cada vez mais que eu me calo, eu não estou resolvendo aquela situação que está acontecendo. Eu não estou esclarecendo. E aí eu estou somatizando, pegando esse pacote, somatizando tudo e jogando para a alma. Pois, quando há um volume muito grande de emoções não trabalhadas, somatizadas, o que acontece? Em algum momento vai acionar a ansiedade. Uma sensação de ansiedade, muitas vezes muito rápida, que quando a gente vai dormir, a gente sente que uma das pernas ou as pernas ou não consegue parar, você para um minutinho e aí dá aquela aflição que você tem que mexer novamente, ou um braço, ou aquela coisa. É nada mais, nada menos do que uma, uma ativação ali da sua ansiedade. Ou seja, você está tendo uma crise passageira que seja de ansiedade.
mas isso pode se tornar uma constante. Então, o calar, o silenciar é a pior coisa que tem, mas o diálogo. Vamos conversar, a gente não se afina nesse assunto, a gente não concorda sobre isso, nossas opiniões são diferentes, mas deixa eu ouvir o seu lado, ouve um pouco o meu lado, a minha opinião. E aí a gente vai se unindo na relação e renunciando, abrindo mão de um lado. Olha, eu aceito esse seu lado, essa sua opinião, porém, embora eu não concorde, a gente segue junto. Então, são formas que nós temos de diálogo, de transparência e de solução para os nossos descompassos na relação. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. E acesse a nossa playlist lá no YouTube. Não esqueça de compartilhar, pois tem muita gente que pode ser beneficiado com o seu compartilhamento. Então, é isso. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, muita harmonia, deixamos aqui um super beijinho carinhoso. Muita paz.